Bem-vindo a esse segundo vídeo dessa série do Fórmula de Lançamento. Esse segundo vídeo é sobre como começar do zero. E antes de começar, eu queria te mostrar uma história. Eu não vim de uma família rica, pelo contrário, eu vim de uma família simples, humilde, que a gente pode falar até que pobre. Em 2004, eu resolvi sair do Brasil e morar em Genebra. Como todo brasileiro, a gente sonha em sair do próprio país para buscar fortuna, buscar riqueza, buscar felicidade, principalmente financeira. Então, nesse ano eu conheci uma pessoa que hoje é minha esposa, eu conheci aqui em Genebra, uma brasileira de Belo Horizonte também. Em abril de 2013 eu participei do primeiro Fórmula de Lançamento presencial em São Paulo, fui junto com meu irmão. E depois do evento, acho que como algumas pessoas, eu vi pessoas importantes ali, que hoje estão importantes, que na época era como a mim, não tinha produto, não tinha nada. Mas eles colocaram para funcionar e eu não, porque não acreditei. Quando eu voltei para Genebra com minha esposa estava grávida. A vida estava difícil, estava sem trabalho. E sem trabalho eu precisava dar um suporte para minha família, minha esposa grávida. Então tinha um bebê chegando, o que eu ia dar para esse bebê? O que eu ia dar para minha esposa? Não tinha mais nada. Foi onde que eu falei, se funcionou para muita gente, pode funcionar para mim. Eu tenho que tentar. Eu sou cristão, acredito em Deus. E eu fiz oração com a minha esposa. Ela disse: eu tô com você. E meu bebê também. E eu tentei. E desde então eu queria saber por que isso acontecia, como que era a forma de lançamento, o que era um HTML, que eu não sabia, o que era um site, que eu não sabia nada. Nada. Eu fiz as contas, eu contei, realmente, eu assisti 72 vezes os vídeos daquele dia. E eu coloquei nas paredes da minha casa folhas de flipchart e escrevi passo a passo tudo que foi passado para a gente nos lançamentos interno, externo, semente, o que foi passado para a gente naquela ocasião. E aqui a gente mora no Brasil, fala kitnet, aqui é um estúdio de 29, 30 metros quadrados, onde que vive eu, minha esposa e minha filha. E as paredes viraram fórmula de lançamento. Então a minha esposa falava assim, isso tá um pouco feio. Eu falei, tá, mas isso agora é minha vida, que vai melhorar a nossa. Ela disse, tá, mas continua um pouco feio. Veio na minha cabeça martelando, que feito é melhor que perfeito. Pô, então vou fazer. Eu criei um produto em cima do avatar que eu queria. E no dia do lançamento, falei, seja o que Deus quiser. E abrimos o carrinho. Na primeira hora, eu lembro que teve uma venda. Eu falei, teve um louco que comprou. E eu fiquei muito na expectativa, porque gera muitas emoções, gera uma explosão de emoções. E eu falei pra mim, gente, eu tenho que falar com o Érico, o que eu fiz de errado? Até agora não tem nada. E de repente, no final do dia, eu já estava quase batendo 6 dígitos no primeiro dia de lançamento. Com um pouco mais de 24 horas, eu bati os 6 dígitos. E esses 6 dígitos cheguei até no final dos 7 dias a 300 mil de faturamento total. E aquilo foi uma alegria muito grande para mim, para minha esposa. Finalmente eu olhei para ela e falei, a fórmula de lançamento funciona. Acredite, é real.
E eu queria começar esse segundo vídeo com essa história, porque nesse treinamento agora eu vou te mostrar os 4 passos principais que pessoas comuns, como o Luciano, por exemplo, usam para começar negócio 100% online do zero. Pode ser que você tenha notado, pode ser que não, mas o Luciano começou do zero. Quando ele começou, ele não tinha produto, ele não tinha expertise online, ele não tinha audiência, ele não tinha nem ideia do que lançar. E eu vou mais adiante, ele não tinha nem expertise no nicho de mercado que ele escolheu para lançar o seu primeiro produto. E é claro que se você tiver expertise e paixão por alguma coisa, nada te impede de usar esse expertise para gerar mais resultado. Mas o que eu quero dizer é que você não necessariamente precisa ter esse expertise para esse método funcionar. E o mais interessante é que você vai ver que esse não é um caso isolado. Mas antes eu queria agradecer a avalanche de comentários que a gente teve no primeiro vídeo dessa série. Foram centenas de comentários. Eu li pessoalmente cada um deles. Eu tive a oportunidade e o privilégio de responder a maioria deles. E o mais interessante, o mais legal, ter a oportunidade de ver essa comunidade borbulhante de empreendedores nascer aqui nessa página. E é o seguinte, em algum lugar dessa página tem um link para o primeiro vídeo. E se você ainda não assistiu, clica lá e vai assistir agora. Nesse primeiro vídeo eu falei como usar gatilhos mentais numa sequência pré-determinada para que a sua audiência preste atenção em você e fique incontrolavelmente ansiosa para ter a oportunidade de comprar seus produtos, mas muita gente comentou e disse, é ótimo, Érico, eu entendo isso, eu consigo entender como eu posso usar esses gatilhos mentais, mas o problema é o seguinte, eu não tenho audiência, eu não tenho produto, não tenho nem ideia do que lançar. Será que então essa fórmula de lançamento é para mim? E para essas pessoas eu tenho 2 boas notícias. A primeira boa notícia é, como você vai ver mais para frente nesse vídeo, o caso do Luciano não foi um caso isolado. Outras pessoas conseguiram ter sucesso com a fórmula de lançamento com essas exatas condições que você acabou de descrever para mim. E a segunda boa notícia é que, por mais contraintuitivo que isso possa parecer, não ter um produto, não ter uma lista, não ter uma audiência, isso é, começar do zero agora, pode ser uma vantagem para você e você vai entender isso mais para frente nesse vídeo. Contudo, eu queria deixar uma coisa muito clara. A fórmula de lançamento não é uma fórmula mágica para ficar rico da noite para o dia. Eu não acredito em ficar rico da noite para o dia. Sem trabalho e dedicação não existe sucesso. A fórmula de lançamento, assim como qualquer forma de empreendedorismo, não é fácil. Empreendedorismo transforma e a transformação que vem com ele vale a pena, mas fácil não é. E agora que isso está 100% claro, deixa eu te contar uma coisa importante. Lembra do meu vídeo passado, da minha decisão de sair do banco e empreender? Da minha confusão, da minha overdose de informação, do meu muito trabalho e pouco resultado, do meu momento de fé na minha intuição, onde eu investi $10.000 em um curso de um cara que eu tinha acabado de ver 3 vídeos na internet. Eu também contei como isso culminou no meu primeiro 6 em 7, que foram 6 dígitos de faturamento, isso é mais de R$100.000 em 7 dias. O que eu não te contei foi o que aconteceu depois. O que aconteceu depois é que eu comecei a comprar todos os cursos de marketing e empreendedorismo digital que eu encontrei na frente nos Estados Unidos. Eu te digo por quê. Eu pensava comigo, se aquele um curso deu tanto resultado, imagina com os outros cursos. E nesse processo eu até que aprendi um monte de coisa legal que gerava resultado, mas o fato é que mais nada do que eu comprava e aplicava gerava tanto resultado quanto a fórmula de lançamento. E naquele momento eu tive absoluta certeza que eu tinha encontrado o equivalente ao Zap do marketing digital. E aí eu liguei para o meu irmão e sócio Hugo e a gente decidiu focar e ficar melhor nisso. Assim a gente começou a usar uma estratégia matadora que se chama empilhamento de lançamento. Empilhamento é a arte de combinar os 7 tipos de lançamento da fórmula de lançamento de forma que um lançamento sirva de trampolim para o outro lançamento, para impulsionar o outro lançamento, de forma que o outro lançamento seja ainda muito maior, tenha um impacto muito maior. Dessa forma, de lançamentos de 6 dígitos, isso é, R$100.000, a gente passou a lançamentos de R$250.000. Depois disso, passou a lançamentos de 7 dígitos. E depois de múltiplos 7 dígitos, as minhas empresas atingiram um faturamento que eu não esperava que elas atingissem tão cedo. Dali para frente eu fundei 4 outras empresas do absoluto zero, que me deu muito conforto e liberdade financeira.
financeira. Agora, o que muita gente me pergunta é, Érico, se a forma de lançamento gerou tanto resultado para você, por que você investe tempo ensinando ela? E essa é uma ótima pergunta. E quando eu cheguei lá e as minhas empresas já tinham atingido um sucesso financeiro estável, eu percebi que eu ia poder começar um outro projeto, um projeto que eu amo e acredito. E quando você tiver a oportunidade de me encontrar ao vivo, sei lá, por exemplo, no Fórmula de Lançamento ao vivo, você vai ver que eu amo o empreendedorismo. Eu sou apaixonado pela capacidade que o empreendedorismo tem de transformar o empreendedor em si e ajudar esse empreendedor a transformar a vida de outras pessoas. Poucas coisas no mundo me dão mais motivação para acordar de manhã cedo do que saber que o meu trabalho ajudou a criar histórias, por exemplo, como essa do Luciano que você viu nesse vídeo. Histórias como essa que eu também vou te mostrar agora. Sou Jerônimo. Eu sou filho de Jerônimo também. Meu pai é Jerônimo. Meu pai foi taxista a vida inteira. Sou filho da Célia. Essa é minha família. Fomos nós três a vida inteira. A gente dormia num único ambiente. Até os 26 anos de idade eu dormi num colchonete, na verdade. Eu cresci ouvindo meu pai dizer pra mim, cara, meu filho vai ser médico advogado. E chegou a hora do vestibular. E eu não gostava de sangue. Então eu virei advogado. Não tinha jeito, não tinha pra onde ir. E naquele momento da minha vida eu, sinceramente, tava claro pra mim ali, quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve, eu fui seguindo qualquer caminho e três coisas aconteceram naquele momento da minha vida. Eu levei um tiro na barriga num assalto em Botafogo, no Rio de Janeiro, meu pai infartou e nesse escritório que eu fui trabalhar me prometeram um aumento e eu não tive aumento. Foi ali naquele momento que eu parei, fui fazer um concurso público e estudei e passei. E foi quando eu saí da classe CD pra classe A da noite pro dia. Eu sou carioca, minha mulher é pernambucana, a gente se conheceu em Brasília e nossos filhos são capixaba. Cara, eu era advogado da União e eu descobri que sucesso sem felicidade era fracasso. Eu fui fracassado há muito tempo e eu queria sair daquela vida. Falei, pô, tem que achar alguma coisa aqui que funcione. Eu fui pra internet, pesquisei e achei um tal de coaching. E aí eu falei, cara, é isso. Vou fazer esse curso só para ter um diploma para poder dar palestras motivacionais. Eu tive sucesso como coach. Eu lotei minha agenda, eu fui aumentando o valor da minha hora. Só que chegou um ponto que não cabia mais. Eu estava trabalhando 14, 16 horas por dia, dormindo 4 horas por noite, muito trabalho. E não cabia, porque estava claro para mim que quando eu largasse a advocacia da União, eu ia enfrentar dificuldade. Não tem como não enfrentar dificuldade. Todo mundo enfrenta dificuldade. E aí foi a hora que eu estava um dia, era uma semana que eu ia viajar, inclusive, e aí chegou um vídeo no meu computador. Um vídeo do Érico Rocha, falando de uma oportunidade de trabalhar com marketing digital, de você vender o seu conhecimento, você entregar o seu conhecimento na sua hora. Eu falei, cara, isso faz sentido, isso faz todo sentido pra mim. E foi interessante que era assim, eu tinha que viajar, eu ia pra Alemanha, eu tava indo pra Alemanha, a Paty já tinha descido com o João e Carol pro carro, e eu fechar as inscrições. Eu falei, cara, e aí, eu me inscrevo, não me inscrevo, o que eu faço? E aí eu falei, cara, eu vou me inscrever. Eu lembro que na época eu podia pagar à vista ou parcelado. Eu tinha o dinheiro para pagar à vista, mas eu falei, não, vou pagar parcelado, porque vai que é um golpe. Se for um golpe, eu quando chegar na Alemanha, eu cancelo meu cartão, só perdi uma parcela do negócio. E aí a primeira coisa que eu fiz quando chegar na Alemanha foi procurar, eu tava lá, minha senha toda direitinho, a senha pra área de membros e tal, eu acessei o produto. E aí eu comecei a falar, cara, isso faz todo sentido pra mim. Não, então quando eu fui fazer meu primeiro lançamento, quando eu resolvi que eu ia lançar, quando eu conheci o Érico, quando eu conheci a fórmula, eu não tinha nada, não tinha lista. Eu quando mandava e-mail, usava o meu provedor do Gmail. Eu decidi que quando eu fizesse 200 nomes na minha lista, eu ia fazer o meu primeiro lançamento, que era um lançamento semente. Isso era mais ou menos 4 meses depois de eu ter começado o meu curso do Fórmula. E aí eu quando cheguei a 212 nomes, eu fiz o meu primeiro lançamento semente, certinho, seguindo a fórmula passo a passo. E na minha opinião, foi muito bem sucedido. Eu fiz 97 mil e alguma coisa, quase 6 em 7, né? Foi bem pertinho do 6 em 7. E ali foi realmente o ponto da virada nesse aspecto. Foi a hora que eu consegui aprender, né? Que é o que eu chamo de empreender. Empreender, para mim, é monetizar a sua paixão. O Érico me ensinou a monetizar a minha paixão. Você, quando está estudando, você aprende um pouquinho, esquece um pouquinho, aprende um pouquinho, esquece um pouquinho. No evento ao vivo, você sobe vários níveis de uma vez só. A energia que tem naquele lugar é como se você estivesse recebendo assim, uma carga de combustível para você ir adiante. E aí, quando eu fui para o evento ao vivo, logo em seguida eu fiz um outro lançamento. Logo em seguida. E o lançamento foi exatamente o dobro daquele anterior.
Então, quando eu gravo hoje um vídeo, eu não gravo um vídeo para uma pessoa, eu gravo um vídeo para milhares de pessoas. E quando eu imagino que eu mudei a vida de um coach, eu gosto de pensar assim, que eu fiz aquele cara acreditar que pode ser melhor, caminhar na direção disso, e o melhor, que quando eu ajudo esse coach, eu estou ajudando as pessoas que esse coach vai ajudar. Então o efeito do benefício é em cascata. Então, além de eu transformar a minha vida com a fórmula, eu transformo vidas que eu nem sequer conheço, quando eu propago a minha mensagem, a minha paixão através desse método. Virei uma referência nacional como coach, e enfim, larguei a GU e hoje eu vivo 100% pela minha paixão. Foi por isso que eu comecei a ensinar a fórmula, foi para fazer com que histórias como essa de superação sejam mais comuns no Brasil. E talvez você tenha notado que o Jerônimo menciona que usou o lançamento semente. O lançamento semente é um tipo de lançamento utilizado para pessoas que não têm lista, não têm produto, não têm audiência. É ideal para esse tipo de pessoa. E é o seguinte, a maioria das pessoas quando vão começar um negócio, elas começam da seguinte forma. Primeiro elas têm uma ideia de produto ou serviço. Depois elas investem tempo, energia e dinheiro para transformar aquele produto, para colocar aquele produto em existência. Daí elas sentam, torcem, algumas pessoas até rezam para aquele produto pegar. E quando não pega, elas ficam frustradas, além de correr o risco de ter perdido seu tempo, energia e dinheiro numa coisa que simplesmente não deu certo. E tem um jeito diferente de fazer isso. E eles se baseiam em pré-vender essa ideia antes que essa ideia esteja 100% pronta. Isso por dois motivos. A primeira é para pré-financiar a criação do produto. E a segunda é para ter certeza que aquele produto que você vai investir dinheiro e energia para produzir vai vender antes mesmo de você investir dinheiro na produção. E talvez seja mais fácil você entender esse conceito quando você compara o modelo de negócio de uma incorporadora. O que uma incorporadora faz? Na maioria das vezes, elas vendem os imóveis, os apartamentos na planta, antes dos apartamentos estarem prontos em si. Quando ela faz esse processo com uma maestria, ela chega a ser até paga para construir os imóveis. E se ela não vender nenhum imóvel, ela pode simplesmente abandonar o projeto ou modificar o projeto para vender alguma coisa que as pessoas realmente querem comprar. Isso tudo antes de investir todo aquele dinheiro na construção. E o lançamento semente, quando orquestrado com maestria, ele também te permite ser pago para construir o seu próprio produto. E foi isso que o Jerônimo fez. E o lançamento semente tem 4 passos fundamentais. O primeiro passo é a ideia semente. E a ideia pode ser uma ideia de um produto físico, pode ser uma ideia de um infoproduto, pode ser uma ideia de um serviço, enfim, o que é que você queira. E aqui você pode ver um padrão que muita gente no fórmula de lançamento escolhe a vender o seu conhecimento. E no caso do Jerônimo, ele escolheu vender o conhecimento de alguma coisa que ele dominava, mas não necessariamente você precisa escolher. Não necessariamente você precisa vender o conhecimento de alguma coisa que você domina. Você deve ter visto no caso do Luciano, por exemplo, que eu mostrei no começo desse vídeo, criou uma parceria com um expert de fisiculturismo para criar seu primeiro produto. Ou mais na frente você vai ver que a Glaucia criou uma parceria com um baixista para criar um infoproduto dela. Uma vez com a sua ideia escolhida, está na hora de você escolher o terreno para plantar ela. E é aí que vem a lista semente. A lista semente é uma pequena lista de pessoas que estão potencialmente interessadas no que você tem a vender, e eu cubro passo a passo, com detalhes, com os mínimos detalhes, como construir essa lista de semente dentro do fórmula de lançamento. Mas basicamente o que você precisa entender agora é que no mundo de hoje, dominado pelas mídias sociais, como YouTube, Facebook, é relativamente fácil encontrar comunidades específicas de pessoas com sonhos, problemas, aspirações que o seu produto pode ajudar. E é fácil ter acesso a essas pessoas para você construir a sua lista semente. Daí você vai para o próximo passo, que é a sua oferta. E quando eu falo oferta, eu não falo oferta do jeito tradicional de se entender e de se construir uma oferta. Eu falo construir uma oferta com os exatos gatilhos mentais que eu te expliquei no vídeo passado. Daí algumas pessoas preferem entregar esse produto em forma de hangouts,
como foi o caso do Jerônimo, e outros preferem entregar em forma de vídeo, como foi, por exemplo, o caso da Gláucia e do Luciano. E o mais interessante é que esses primeiros clientes servem de laboratório para você lapidar o produto. E por que eu estou falando isso? Porque os próximos lançamentos, o interno, por exemplo, tendem a ser muito mais poderosos que o lançamento semente. No caso do Jerônimo, por exemplo, o lançamento interno foi 2 vezes o faturamento do lançamento semente dele. E tudo que o empreendedor menos precisa é ter uma enxurrada de clientes para um produto que ainda não está 100%, que ainda não está lapidado. E esse é o último passo, a entrega do produto. E isso é relativamente similar à entrega de um imóvel na planta. Isso é, quando você faz a oferta, você tem que deixar bem claro quando é que você vai entregar e o que você vai entregar. E é o seguinte, existem outros tipos de lançamento também, como o lançamento afiliado, que é usado por afiliados, isso é, pessoas que vendem produtos de outras pessoas para amplificar de 5 a 10 vezes o faturamento que ele geralmente tem quando ele simplesmente coloca o link de afiliado na página dele, na promoção dele. Esse é um lançamento, por exemplo, usado muito pela Chris Franklin, que é uma das maiores autoridades no marketing de afiliado que tem no Brasil. Um outro tipo de lançamento é o lançamento relâmpago. Esse lançamento, na maioria das vezes, é usado por e-commerce ou pessoas que têm produtos físicos para ter uma rajada de vendas em um curto espaço de tempo. Como foi o caso, por exemplo, do Fernando Muniz, que tem um e-commerce de óculos, e no caso dele, gerou em 4 dias o equivalente ao faturamento normal do e-commerce de óculos dele de um mês. Então foi um mês em 4 dias, no caso dele. E agora é o seguinte, muita gente tem me perguntado nos comentários, Érico, o que é a fórmula de lançamento? Como é que eu posso participar da fórmula de lançamento? Como é que eu posso disputar uma vaga no próximo treinamento da fórmula de lançamento? Agora é o seguinte, a fórmula de lançamento é um treinamento 100% online, onde eu ensino detalhadamente, passo a passo, a orquestrar lançamentos que geram uma lista enorme e aquecida. Eu, particularmente, não conheço nenhum jeito mais rápido, mais eficiente de criar uma lista tão rápido quanto em um lançamento bem orquestrado. 2. Gerar infusões de caixa sob demanda. E é o seguinte, quando eu preciso levantar dinheiro para criar um novo produto ou criar um novo negócio, eu não preciso me enforcar em juros, eu não preciso pedir dinheiro necessariamente emprestado, eu não preciso procurar alguém para dar um pedaço da minha empresa. Eu simplesmente orquestro o lançamento e levanto dinheiro. Boa parte das vezes eu já uso modelos de e-mail, vídeos, páginas que eu já tenho pronto. Isso é, eu não preciso ficar reinventando a roda. Outra coisa que o lançamento faz é criar autoridade. Para e pensa um pouquinho. Dá uma olhada nas pessoas que você admira, nos gurus que você admira. Se você olhar um pouquinho para trás, você vai ver que muitos deles utilizaram a fórmula. Muitos deles se tornaram guru através da utilização da fórmula e outros amplificaram seu status de guru com a fórmula. Outra coisa que o lançamento faz é atrair parceiros-chaves. Uma coisa muito legal que acontece depois do lançamento é que os outros parceiros-chaves, os top players do mercado, passam a te procurar querendo conversar, fazer parcerias, apresentar oportunidade. Afinal, quem não quer se associar com alguém que é uma autoridade no mercado e que sabe gerar resultados? E isso acaba sendo a deixa para você orquestrar o último e mais poderoso tipo de lançamento, que é o lançamento externo. O lançamento externo, ele chega a gerar de 5 a 10 vezes mais que um lançamento interno. Ele é o santo graal dos lançamentos, e eu vou mencionar ele aqui só de leve para você entender como ele funciona e para você poder se preparar para orquestrar. A diferença entre o lançamento externo e os outros tipos de lançamento é que ao invés de somente você promover a sequência de conteúdo de pré-lançamento, você tem outros parceiros de renome promovendo aquela sequência, recomendando aquela sequência simultaneamente. Esses parceiros são atraídos pelo seu lançamento interno e agora te respeitam, admiram e promovem o seu lançamento. E quando isso acontece, acontece uma explosão em várias direções. Primeiro, explosão de lista. Quando outras pessoas promovem o seu lançamento, a sua lista cresce da noite para o dia. E não cresce só em tamanho, ela cresce também em relacionamento. Porque nada cria mais boa vontade e reciprocidade que uma sequência de pré-lançamento bem orquestrado. E vou um passo além, ela cria também autoridade. Quando uma pessoa de autoridade te recomenda, ela passa
parte daquela autoridade, reputação para você quase que instantaneamente. E o mais interessante disso tudo é que provavelmente a sua concorrência vai ver o que você está fazendo e vai tentar te imitar sem saber os fundamentos da fórmula, sem saber como posicionar um certo tipo de lançamento estrategicamente antes do outro para gerar curvas exponenciais de vendas, sem saber qual gatilho mental usar, quando usar, em qual intensidade usar. O lançamento em isolamento é como se fosse um jogo de sinuca. Não basta matar a bola amarela para você ganhar o jogo. Você tem que matar a bola amarela e posicionar a bola branca na frente da verde para você ganhar o jogo. É isso que separa os homens dos meninos nesse jogo, quiçá os homens dos meninos no mundo dos negócios. Bem, daqui a alguns dias eu vou abrir as inscrições do Fórmula de Lançamento para algumas poucas pessoas que quiserem disputar uma vaga e aprender detalhadamente cada tipo de lançamento. Talvez você saiba, talvez não, mas as vagas do Fórmula de Lançamento são extremamente limitadas e eu sei que você deve ouvir isso o tempo inteiro, mas você vai saber daqui a pouco que eu estou falando realmente sério. Nos próximos vídeos eu vou te explicar isso. Mas por enquanto eu queria te pedir para se inscrever no meu canal do YouTube. Em algum lugar desse vídeo ou dessa página tem um botão para você se inscrever. Lá no meu YouTube você vai ter acesso a sacadas de empreendedorismo digital e a outros estudos de caso de alunos do Fórmula de Lançamento. Agora eu queria te pedir uma segunda coisa. Rola essa página para baixo e deixa um comentário dizendo o que você está achando dessa série. Eu leio cada um dos comentários, o seu comentário é muito importante para mim e eu estou fazendo o possível para responder a maioria deles no tempo que eu tenho. Eu te vejo no próximo vídeo.